um primeiro aspecto de você dizer que é uma família tem a ver com a questão da constituição e da reprodução. Então, quando a gente pensa só no aspecto da reprodução, né, do casal inicial, a gente está falando de família de um ponto de vista. E nesse aspecto, o que a Bíblia fala? Né? Se a gente vai Gênesis, por exemplo, Gênesis 2, aparece o primeiro casamento, um homem e uma mulher. Então, aqui no verso 21, né, diz que Deus fez cair um sono profundo sobre Adão, tomou uma de suas costelas, fechou a carne em seu lugar, da costela que o Senhor Deus havia tirado do homem, ele fez uma mulher, a levou ao homem, e então, o que acontece? Há o primeiro casamento, e o próprio Adão diz, por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, se apegará à sua mulher, serão uma só carne. Então, você tem a primeira constituição familiar, inclusive com o objetivo de povoar o mundo e essas coisas todas, que define o conceito de casamento bíblico. Esse casamento heterossexual que produz a reprodução e tudo mais. Então, quando a gente pensa em quem está autorizado na Bíblia, né, a constituir um casal e reproduzir e tal, do ponto de vista bíblico, nós estamos falando de um homem e de uma mulher, e isso fica mais claro em Levítico 20. Você pega, por exemplo, Levítico 20, a partir ali do verso 10, que começam as chamadas uniões lícitas e uniões ilícitas, né? que partem do casal e que depois a lista vai abordando casos e crescendo esses casos de pecado para abominação, que é um pecado mais grave, até que se chega ao que a Bíblia chama de confusão, que é o caso de uma relação sexual entre um ser humano e um animal, né, que a Bíblia chama de confusão, já passa de ser uma abominação. Então, isso é uma coisa, é a gente falar da família sendo constituída como base, como sustentáculo da sociedade para a reprodução, essas coisas. Mas família não é só isso, família é mais do que isso, né? Davi disse que existem amigos que são mais chegados que um irmão, né? Nós sabemos que existem irmãos que são adotados, ou seja, eles não foram concebidos pelo sangue, eles foram adotados. E eles são tão irmãos quanto os irmãos que foram concebidos pelo sangue. Uma vez, o próprio Senhor Jesus disse que os seus irmãos, sua mãe, seu pai, seus irmãos, eram aqueles que faziam a vontade dele, né? Então, nesse aspecto, a família, não essa família núcleo de reprodução, a família como um todo, ela se amplia. Então, o conceito de família, ele não pode ser restrito exclusivamente a essa ideia do casal que reproduz, né? E eu não estou falando aqui de outras famílias para reprodução, eu estou falando do fato de que você pode adotar para a sua vida uma pessoa que você trate como um irmão e que constitua verdadeiramente sua família. Eu tive 2 irmãs de sangue, 2 irmãs, mas eu tive, quer dizer, tenho um, e um infelizmente faleceu. Eu tinha 2 amigos que nós só nos tratávamos como irmãos. Era irmão, e era irmão, não tinha outra palavra. Irmão, faz isso, irmão, faz aquilo, porque nós éramos tão amigos que era como se fosse parte dessa... E os filhos deles, até hoje chamam a gente de tio, são grandes, casados e tal.
Então, a gente tem que pensar isso de duas formas. Uma coisa é quem está autorizado por Deus para as relações íntimas, para a reprodução e tal. Isso é uma coisa. A outra coisa é a possibilidade de que a nossa família na Terra se amplie por laços de amor.